Muitos de nós até queremos, até almejamos, até tentamos buscar aquilo que nós precisamos da parte de Deus, mas muitas vezes os nossos corações não compreendem que Deus, Ele é tão poderoso e tão grandioso para fazer uma pessoa que já morreu ser ressuscitada, voltar a viver, voltar a respirar. Diante da morte, que para nós como seres humanos é impossível ter uma solução, seja na ciência, seja na medicina, mas para Deus, se for da vontade dEle, Ele ressuscita a pessoa que já morreu, assim como nós temos testemunhos bíblicos do próprio Jesus ressuscitando Lázaro e muito mais outros. Qual seria a nossa dificuldade, a nossa luta diante de um poder tão grande do nosso Deus? Mas muitos não querem. Deus é para todos, mas nem todos querem ser de Deus. Deus quer curar, quer libertar, abençoar a todos, mas nem todos querem estar na presença de Deus. E se nós resolvermos estar na presença de Deus, abrindo o nosso coração para Deus, nós temos que entender e compreender que somente estar na igreja não vai fazer efeito. Somente vir à igreja não vai ter solução para nossas vidas, nem dentro e nem fora dela. Mas quando nós abrimos o nosso coração e conhecemos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós compreendendo esta palavra, colocando em prática e vendo o trabalhar do nosso Deus. Veja, uma cidade chamada Nínive estava debaixo de pecado, debaixo de erro, de sofrimento, de transgressão. E toda aquela dor, aquele sofrimento, aquele pecado, aquela iniquidade não agradava a Deus. Não agradava a Deus. Deus não era feliz, Deus não era contente com todos aqueles erros, com todos aqueles pecados e com todas aquelas falhas. E você vê que era um povo que pecava, um povo que errava, um povo que transgredia, era um povo que sofria, era um povo que passava por lutas constantes diariamente em suas vidas, mas eles não compreendiam o porquê de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta luta, porque o pecado era mais prazeroso do que a consequência do sofrimento que ele trazia. Mas a solução era tão fácil, a solução estava tão perto. Quando Deus olha para Nínive e Ele vê aquele povo pecando, aquele povo errando, aquele povo fazendo coisas erradas que não alegra a Deus e colhendo o sofrimento e a dor dos seus erros e dos seus pecados, Deus Ele fala: eu vou dar uma chance para essa cidade, eu vou dar uma oportunidade para essa cidade, eu quero mudar a história dessa cidade, eu quero mudar a história deste povo. Eu quero tirar esse povo do sofrimento, eu quero tirar esse povo da dor, eu quero tirar esse povo dessa tribulação, eu quero tirar este povo de tudo isso que eles estão passando. Então você vê que para Deus mudar a tua vida é simples, é fácil. Mas para Deus poder ajudar, mudar a vida da cidade inteira chamada Nínive, Ele teve que enviar uma pessoa, para que essa pessoa viesse instruir a cidade, para que essa pessoa viesse mostrar para a cidade que a cidade estava errando, estava pecando, estava falhando, e por causa dos seus erros, das suas falhas e dos seus pecados, elas seriam destruídas. E Deus envia Jonas, o profeta. Pode para mim alguém ficar lá fazendo favor? Jonas, o profeta, só abaixar o meu retorno, a qual o profeta chegou na cidade. Não estou falando do desobediência de Jonas, eu estou dizendo quando Jonas chegou na cidade. A primeira coisa que Jonas fala: vocês estão prestes a ser destruídos, vocês estão prestes a ser consumidos, vocês estão prestes a morrer nas suas próprias dores, nos seus próprios sofrimentos, nas suas próprias lutas. Mas existe uma solução, existe uma luz, existe uma esperança para Nínive. E todo mundo parou para ouvir. E Jonas começou a instruir aquela cidade, dizendo: arrepende de seus pecados, arrepende-te das suas maldades, arrepende-te das tuas iniquidades, arrepende-te das tuas transgressões, arrepende dos seus ídolos, das suas heresias, arrepende dos seus deuses, arrepende das suas prostituições, das suas drogas, das suas bebistas, arrepende-te das suas festas mundanas, arrepende-te, para que haja ainda uma esperança para Nínive.
E quem mudou a história de Nínive? Foi Deus. Foi o próprio ninivita. Porque para Deus poder mudar a tua história, Ele só vai mudar se você fizer a sua parte. Porque o rei temeu. O rei entendeu que o profeta não estava brincando. O rei entendeu que Jonas estava falando sério e era da parte de Deus. E o rei se arrependeu de seus pecados. E o rei declarou um jejum. E o rei declarou a todos para que não pecasse, não errasse, não transgredisse, para que assim pudesse haver de repente eles encontrarem a misericórdia de Deus, a misericórdia do nosso Pai Celestial, para que Ele não viesse permitir que Nínive fosse destruída. Então a gente olha para Jonas pregando para Nínive, a gente vê o trabalhar de Deus e o agir de Deus na vida dos ninivitas, aonde eles foram todos libertos e abençoados, e foi tirado sobre eles aquela regra, aquela dor, aquela tensão da destruição, já não haveria mais sobre Nínive. Mas por que Deus mudou a história de Nínive? Porque o povo ouviu a palavra, o povo aceitou a instrução, o povo aceitou o ensinamento. Então hoje Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar os brasileiros. Deus quer mudar a vida dos americanos. Deus quer mudar a vida das pessoas que estão na Ucrânia na guerra, em Israel na guerra. Deus quer mudar a vida até do pessoal do Hamas. Não estou fazendo apologia ao Hamas, mas todos são passíveis de serem ganhos para Cristo, porque Deus faz nascer sol sobre justos e injustos. Mas sabe como Deus vai continuar, ou Deus vai conseguir mudar a vida de alguém que está no Hamas, ou mudar a vida de alguém do povo da Ucrânia, ou mudar a vida do povo da Rússia, ou mudar a vida do povo brasileiro, a partir do momento que o povo brasileiro, ou a Rússia, ou qualquer cidadão que está no Brasil e no mundo comece a ouvir a palavra, ouvir a instrução, ouvir o evangelho e do fundo do coração se arrepender. Está mais na minha e na sua mão a mudança de nossas vidas para melhor do que na mão de Deus. Porque Deus fez a parte dele, levantou o profeta e mandou lá trazer a mensagem. Essa era a missão de Deus, era só até aí. O resultado de destruir ou não competia a Deus e nem a Jonas. O resultado de Nínive ser destruído ou não competia aos próprios ninivitas. E o resultado da minha e da sua vida, passar por mais luta, por mais dor, por mais sofrimento e ser destruída, não depende mais de Deus ou somente de Deus, depende de nós. E o resultado da nossa vida ser uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de fortalecimento, o resultado de Deus curar, de Deus libertar, de Deus abençoar, não depende somente de Deus, depende também de cada um de nós. Está mais em nossas mãos do que nas mãos de Deus. Porque Deus, quando Ele olha para o mundo, Ele vê o povo no pecado, na iniquidade. Ele olha para as 12 tribos de Judá e vê as tribos de Judá no erro, no pecado, na iniquidade. Pessoas sentando na cadeira de Moisés e atando o fardo mais pesado que nem eles queriam carregar e jogaram sobre o povo. Que Deus envia o seu Filho Jesus, na esperança de estabelecer através de Cristo uma regra, para que todo aquele que obedecesse não perecesse nas trevas do inferno, mas desse a vida eterna. Então vamos fazer uma amplitude para você entender. Jonas foi pregar por uma cidade chamada Nínive, amém? Um povo rebelde, povo pecador, iníquo, que não agradava a Deus, amém? Pega Nínive e amplia ela para o mundo inteiro, e Deus manda para pregar para o mundo inteiro, porque Jonas era um profeta limitado, mas ele manda outro para pregar para o mundo inteiro, Jesus e o Espírito, e ele não é ilimitado. E assim como Jonas instruiu a Nínive, dizendo: olha, se vocês pararem com isso, e se vocês começarem a fazer o que Deus está mandando, obedecer a Deus, vocês não serão destruídos.
E Nínive teve a escolha de aceitar ou não. Se não aceitasse, seriam destruídos. Aceitaram e não foram destruídos, não pereceram. Pelo contrário, tiveram bonança e prosperaram por muito tempo. Amém? Deus, Ele olha para o mundo hoje como se fosse Nínive. O mundo inteiro no pecado, na iniquidade, na prostituição, na ganância, assassinatos, estupros, violência, guerra, rumores de guerras, destruições, políticos corruptos, fome, miséria, sofrimento. E Deus olha e fala: esse povo está sendo destruído. E Ele envia um novo Jonas, mas não limitado como o profeta Jonas, que só conseguia pregar para aquela cidade. Ele manda um novo Jonas chamado Jesus Cristo, por intermédio do seu Espírito, um profeta que consegue pregar para os 4 cantos da terra. Então Deus fez a missão dele, Deus cumpriu a missão. Deus olhou para o mundo e viu o mundo sofrendo, o mundo perecendo no seu pecado, na sua iniquidade, na sua transgressão, vendo a sua criatura sofrendo. Ele fala: eu vou mandar a última esperança, eu vou mandar o meu filho Jesus. E Ele mandou o filho Jesus como se fosse um Jonas nos dias de hoje. E por intermédio do Espírito e pela igreja edificada, que a igreja é Cristo, Ele é a cabeça. Ele tem anunciado a verdade e a justiça. Ele tem cumprido a missão dele. Agora Deus fala que cabe a nós, cabe a mim, cabe a você abrir os nossos corações e fortalecer a nossa fé e fazer a nossa parte, para que nós não venhamos ser destruídos, consumidos pelo sofrimento e a dor deste mundo tenebroso que já está no maligno. Então cabe a nós tomarmos a mesma decisão que o rei de Nínive. Se você é homem, você é o rei da sua família, então tome a decisão, pegue a tua esposa, os teus filhos e fale: a partir de hoje nós não vamos ficar pingando de igreja em igreja, nós não vamos ficar brincando de ser crente. A partir de hoje nós vamos ouvir a palavra, nós vamos ouvir as instruções, nós vamos nos arrepender de nossos pecados, nós vamos servir e adorar e engrandecer a Deus, porque Deus está nos dando uma oportunidade de nós não perecermos nas trevas, mas sermos salvos para morar com Deus no dia do juízo final, para a glória do nosso Pai. Fala, Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é para todos, mas nem todos querem ser de Deus. Deus quer ajudar a todos, e todos querem a ajuda de Deus. Mas para Deus poder ajudar, existem as regras. Porque Deus, através de Jonas, para Nínive estabeleceu as regras. E Nínive, obedecendo as regras, não pereceu. E Deus, através do seu grande profeta Jonas, das nações, que é Jesus Cristo, numa parábola simples para você entender, está mostrando para nós que Ele quer curar, quer libertar, Ele quer abençoar, Ele quer salvar. Mas Ele já ditou as regras dele. Está aqui na sua palavra. Deus está dizendo que está aqui presente hoje, fazendo a parte dele, cumprindo a parte dele com as mãos estendidas. E Ele está dizendo para você: abra seu coração, lute contra o seu eu, lute contra o seu ego, lute contra o pecado, lute contra as trevas, lute contra o mal, e estenda as tuas mãos, porque Deus vai pegar as tuas mãos, Ele vai te pôr de pé, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te espiritualizar, Ele vai te renovar. E no dia do juízo final, Ele vai olhar para você e vai dizer: vem, vem bendito do meu Pai, vem para a terra prometida, vem para a salvação, vem para o descanso eterno, vem para a vida eterna, vem para o reino de Deus, cumprindo esta missão que Deus nos deu para a glória de Cristo. E as palmas é para Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Amém, igreja? Então hoje nós podemos ver que o mundo espiritual não depende só de Deus. O mundo espiritual depende de cada um de nós. É como se fosse um casal. O casamento não depende só do homem, depende da mulher também. O casamento não depende só da mulher, depende do homem. Eu sei que muitas vezes a mulher, ela é abandonada pelo marido, ela faz o papel de mãe, de pai, cuidando dos filhos, com muito amor e carinho, trabalhando e se dedicando. Mas quando nós falamos de uma família, nós temos que entender que para a família ter paz, o marido, o pai tem que fazer a sua parte, a esposa tem que fazer a sua parte como mãe também, os filhos têm que fazer a sua parte. E os pais têm que fazer a sua parte. Se cada um se dedicar, cada um respeitar um ao outro, cada um cuidar um do outro, a família vai ter paz, a família vai ser unida. A família não vai ter dor, não vai ter sofrimento, criados por si mesmos.
Então quando Deus olha para nós no dia de hoje, Ele está dizendo o quê? Que nós estamos esperando Deus agir, mas Deus fala, eu também quero agir, mas para mim agir, você tem que fazer a sua parte. Você tem que agir. Imagina na mesma expectativa de um botão vermelho para ser apertado, e você esperando Deus apertar, e Deus fala, peraí, eu já apertei o meu, agora você precisa apertar o seu. Então nós vamos ficar sofrendo décadas de nossas vidas acreditando que a responsabilidade de nos ajudar, de nos curar, de nos libertar é somente de Deus. E Deus está lá no trono, né, esperando décadas para te ajudar, para te curar e te libertar, ciente que pela Bíblia é você que tem que apertar o botão vermelho e não eu. E aí nós vamos entrar num cabo de guerra cego espiritual. Por que cego? Porque nós não conseguimos compreender que os pensamentos de Deus não é mal para conosco. Deus não nos fez como criatura para que fizesse a gente sofrer. Deus não se alegra com o sofrimento, Deus não se alegra com a sua dor, com a sua tristeza. Deus não é masoquista de se alegrar com o sofrimento e a dor, nem dele, nem dos outros. Deus, Ele é amor. Mas para que o amor de Deus resplandeça em nossas vidas, Ele está dizendo para nós, existe uma regra e uma base. Olhe para a sua vida. Você pode chegar na igreja e falar, pastor, eu estou igual o povo de Nínive, eu estou desempregado, eu estou na luta, problema no casamento, problema com a mulher, problema com o marido, problema com o lar, estou com depressão, nem eu me acho, nem eu me enxergo, eu estou pior que Nínive, eu quero saber se tem Deus para mim. E Deus vai falar, estou aqui, mas tenho as minhas regras, tenho as minhas bases. Olha o que a palavra diz para nós entendermos hoje, em livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias capítulo 18, para que nós possamos entender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Versículo 7. Jeremias 18, versículo 7. Jeremias capítulo 18, versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para arrancar, ou derribar, ou destruir, se a tal nação se converter da maldade a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava em fazer e não faço. E no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito, lhe faria e não farei. Então Deus, Ele está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua dor, a tua luta. Deus está vendo que a raça humana sofre. A raça humana está na fome, na miséria, no estupro, na violência, no assassinato, na maldade, no desemprego, na injustiça que o mundo jaz do maligno joga sobre as nossas vidas. E Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, vendo a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa batalha, a nossa luta. E nós estamos decretados, como Satanás tivesse decretado para nós a destruição da raça humana, porque o mundo jaz no maligno, e ele quer levar o maior número de pessoas para o inferno, o maior número de almas para o inferno. E Deus está dizendo que Ele está vendo. Ele está vendo que os reinos estão sendo destruídos, Ele está vendo que as almas estão sendo destruídas, Ele está vendo que as vidas estão sendo destruídas, Ele está vendo que no Brasil existe uma lei para assassinar a criança no ventre sendo, como é que fala? Votada. Nesses dias vocês não estão vendo a briga para abortar as crianças? Aí as pessoas falam assim, cadê Deus no Brasil? Como Deus no Brasil? A gente traz a Madonna para fazer um culto a Satanás no Rio de Janeiro, a gente libera a lei para liberar maconha, para liberar droga, agora a gente está liberando uma lei para assassinar criança no ventre. Como Deus vai fazer parte do Brasil? Nós estamos mais para Nínive do que para Deus. Nós estamos mais por pecado, para iniquidade, para transgressão de Nínive do que para Deus. Agora você pode pensar no seu coração, pastor, mas o Brasil inteiro não vai mudar. Mas Deus está dizendo sobre uma nação. Mas quando Deus chegou diante de Abraão falou assim, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Deus falou assim, vou Abraão, vou destruir. E Abraão, ele começa, se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não. E se tiver 40, 30, e Deus fala, mesmo que tiver um justo, enquanto ele não sair de lá, eu não destruo. Então, a palavra está sobre uma nação, mas Deus está dizendo que mesmo que a nação toda não se converta e não se arrependa de seu pecado, eu e você individualmente, como Ló, o único homem e sua família que estava lá justo diante de Deus, Ele vai resgatar a gente diante dessa nação.
Então se o teu marido não quer, a tua mulher não quer, o teu vizinho não quer, o teu parente não quer, os governantes do Brasil não quer, abrir o coração para Cristo e servir a Deus não tem problema, porque Deus não está pondo uma regra que vai salvar só se for toda a nação. Não, Ele vai salvar todo justo e justa que abrir o coração dentro daquela nação para ouvir a tua voz, ouvir a palavra e parar de fazer o mal que está fazendo, que não agrada a Deus. Então ele está dizendo, no momento que aquela nação estiver debaixo do decreto, da destruição, da fome, da miséria e da boca do inferno consumindo as almas, se aquela nação, ou dentro daquela nação, qualquer pessoa se arrepender dos seus pecados, a qual Deus está dizendo que não gosta, aquela nação, Deus estende as mãos. Se for a nação toda, mesmo que não seja a nação toda, Deus vai estender as mãos para aquele e aquela dentro daquela nação que se entregou para Ele, e aquela família, aquela vida não será destruída. Então o que Deus está dizendo para nós hoje? A gente vive num mundo jaz, no maligno. Teria como a gente conseguir converter o mundo inteiro para Cristo? Não. Teríamos como nós chegarmos hoje e convertermos a nação brasileira para Jesus Cristo? Obviamente que não. Então quer dizer que não há esperança para nós, porque Deus está dizendo da conversão, da transformação de uma nação toda? Não. Ele está dizendo que se tiver um justo, uma pessoa, no meio daquela nação, uma alma, uma vida, uma família, no meio daquela nação de pecadores e de iníquo, que for justo e justa diante de Deus, a nação inteira caminhará como um exército para o inferno. Mas Deus arrebatará, Deus tirará, Deus livrará, Deus guardará e Deus salvará aquela única vida e aquela única família justa diante de Deus. Porque ouviram a voz, ouviram as instruções, ouviram a palavra e pararam de fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. Então a gente quer salvar pai, mãe, tio, parente, amigo, vizinho, patrão. A gente quer salvar o bairro inteiro. A gente prega a palavra, se o bairro não quer salvar, problema é do bairro. O que eu tenho que focar, Senhor, se o meu bairro não quer, o meu país não quer, os meus governantes não querem, e se eu e minha família quiser ser salvo pelo Senhor, alcançado pelo Senhor e fazer a sua vontade, o Senhor vai vir no Brasil salvar só nós? A Bíblia está dizendo que sim. Porque Ele não destruiu Sodoma e Gomorra enquanto o único justo que tinha lá não saiu. Que era quem? Jó. E Deus não vai deixar Satanás sepultar a vida do justo no inferno. E enquanto não chegar o dia do juízo final, Deus não vai permitir que Satanás toque na serva e no servo que está fiel em obediência à palavra dele. A escolha é nossa. Deus, eu costumo dizer que Deus, Ele é rápido. Sabe quando você chega, você pensa que a pessoa, você vai fazer? Não, já fiz, está pronto. Então esquece, Deus não vai fazer nada, Deus já fez tudo. Está prontinho. Agora Ele está esperando a gente fazer. Sabe quando você chega em casa ao meio-dia, 1h, com aquele estômago colado nas costas, sabe, roncando. Você fala, meu Deus, tem a mulher fazer comida, vai demorar 3 horas, eu estou não aguentando, acho que eu vou comprar um pão na padaria. Aí quando você chega em casa, a mulher fala, ó, está quentinho, já está no prato, vai comer? Fala, eita, já está pronto. Já está pronto, pensei que era fazer agora. Deus já fez, vem fazendo, Deus já está pronto. Amém? A Bíblia diz que tudo já está preparado. Então, se Deus já fez, já está tudo preparado para nós tomarmos posse do que Deus preparou, quem tem que fazer a parte agora? Somos. Bate palmas para Jesus. Agora você tem que ver algo. Depois você lê o livro de Jonas, é um livro curto.
muito poderoso. Olha o versículo 9. Jeremias 18, 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, quer dizer, abençoar, amém? Se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria, e não farei mais. Se você ler, Jonas foi pregar para Nínive, amém? Nínive se arrependeu do seu mau caminho, amém? Então Nínive não foi destruída. Então automaticamente veio a benevolência, veio a bondade, veio a bonança, veio o poder, veio a glória de Deus sobre Nínive, amém? Mas lá na frente, o que Nínive faz? Volta a pecar, volta a errar, volta a fazer tudo que não alegrava a Deus. Deus tira as mãos e todo o bem que Deus estava fazendo para aquela nação obediente, ele já não faz mais. E na sequência, Nínive é aniquilada. Na segunda, ela é destruída. Então mesmo que eu vou chegar para você, hoje é dia de vitória, é dia de bênção, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te abençoar. Sim, eu estou pregando Bíblia, eu estou pregando a palavra, é a vontade de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas Deus está dizendo que se esta nação, e este povo, esta igreja, que está sendo abençoada, está sendo curada, está sendo espiritualizada, fortalecida e preparada para a salvação, se este servo, esta serva, se esta igreja e este povo voltar a pecar, voltar a transgredir e se apartar do meu santo mandamento que ele tinha dado, será tirado toda a bondade e virá toda a maldade sobre as nossas vidas. Então, dois pesos, duas medidas. Estamos pecando, estamos errando, estamos transgredindo. Lá no mundo, há uma esperança para nós? Mas Deus não gosta, porque nós estamos fazendo tudo errado. Mas Deus está dizendo, se a gente ir para a igreja, para o caminho estreito, ouvir a palavra dele e obedecer, a gente sai debaixo da sentença da maldade e entra debaixo da sentença da bondade e da benevolência de Deus. Aí você tem que entender, o que me trouxe até aqui foi eu obedecer a palavra de Deus, amém? E o que vai me manter aqui até a vinda de Cristo? Continuar obedecendo a palavra? Porque o que não permitia que você estivesse aqui em cima era a desobediência da palavra de Deus que te mantinha lá embaixo, na perdição. Você veio até aqui na benevolência de Deus, sendo beneficiado por Deus, porque obedeceu e praticou a sua palavra e parou de fazer o que era mal aos olhos dele, amém? Mas se eu começar no meio do caminho, depois, a pecar e errar e fazer o que é mal diante de Deus, eu volto para trás e vou descer lá, trazendo sobre mim toda e mesma maldade que tinha antes decretada sobre a minha vida. Então ele põe dois pesos, duas medidas. Um povo que está no pecado, está na iniquidade, está na transgressão, está na sua maldade, se arrepender e se converter, Deus descerá do céu e sarará a vossa terra. E se permanecer convertido até Jesus Cristo vir, ou até a morte chegar, o que aconteceu primeiro, Deus continuará sarando a vossa terra e vai salvar. Mas mesmo que eu me arrependa do meu pecado, da minha iniquidade, da minha transgressão, Deus dá-se e sara a minha terra. Mas se eu voltar a pecar, se eu voltar a transgredir, a minha terra vai ficar no meio de espinhos e de abrolhos novamente. E quando eu morrer, ou Jesus chegar, eu não terei a vida eterna, eu não terei o reino de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Deus é poderoso e Deus sabe todas as coisas. Mas Deus está dizendo que a tua alegria, a tua felicidade, a tua bonança e a tua salvação está nas tuas mãos. Não é na dele não. Não vem terceirizar. Então Deus fala, hoje, através do grande profeta Jonas, numa parábola, Jesus Cristo. Olha para o mundo pecando, o mundo transgredindo, o mundo se matando, os nossos presídios, meu Deus, ele viu uma cena, amarraram um homem num colchão vivo, um homem normal assim, amarraram ele num colchão de espuma e tacaram fogo nele com gasolina, e o cara queimando, gritando. O ser humano hoje não tem mais limites.
Não tem mais limite. O ser humano cansou de ser ser humano e agora está virando monstro. Essa é a realidade. Eles cansaram. Pai estuprando filhas, filhas estuprando pai. Você não viu a menina em coma no hospital e o pai estuprando a menina? E não é padrasto, é pai. Você não vê pessoas se matando por causa de bebida, de cigarro, por causa de cerveja? Você vê a briga à toa, um mata o outro à toa. Você não vê ladrão, fala para você, perdeu, se você correr, assustar, perdeu, foi a vida. O primeiro perdeu dele é o celular. Se você de repente tomou um susto, reagiu, pronto, perdeu a vida. Aí vai falar, avisei que perdeu. Matamos por nada. A maldade cresce, guerras, rumores de guerras. A grande guerra vai vir aí. Leia a Bíblia. Você acha que não vai demorar, ou vai demorar muito para ter uma guerra nuclear? Não vai. Não vai. É bíblico. Apocalipse diz que em momentos e instantes, a terça parte da terra, do ser humano, será aniquilado. Então hoje, o que Deus está dizendo para nós? Que Deus está dizendo para nós? O que Deus está dizendo para nós, o que Ele está falando para nós, é nos alertando. Ele está dizendo, olha, se você está no sofrimento, se você está na dor, se você está do lado errado, se você está indo para a perdição, está indo para o inferno, se você está perdendo a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu lar, se você não aguenta mais o sofrimento e a dor, há uma esperança para você, há uma chance para você. Aí Deus vai falar, eu já fiz minha parte, eu mandei o meu profeta Jonas, que é a cabeça da minha igreja, usando os meus pregadores que pregam a verdade. E o que eu preciso fazer, Deus, para sair dessa sentença, desse sofrimento, dessa dor, dessa luta? O que eu preciso, Deus, fazer para sair dessa sentença da minha alma e a alma da minha família, ir para o inferno, viver a eternidade do sofrimento e na dor? E Deus vai falar, na minha palavra está te instruindo, pare de fazer o que é mal perante mim e comece a fazer o que é bom e que me agrada, e eu descerei do céu, curarei, libertarei, protegerei e salvarei no dia do juízo final. Bate palmas para Jesus. Oh glórias, isso é Deus. Amém, igreja? Então hoje, o que Deus está trazendo para nós? Uma reflexão, um raciocínio. Você imagina se Ele fala que aquela nação que faz o mal não tem mais jeito, está perdida para sempre? Aí não havia esperança para nós, né? Porque hoje a gente está em Cristo já, a maioria transformado. Mas antes, meu irmão, a gente fazia mal até para a sombra. Não era assim? Não houve uma chance para nós? Há uma chance para você, que está chegando agora nos caminhos. E há uma chance para todos que estão lá fora. Mas todos querem que Deus age, amém? Mas poucos querem parar de fazer o que não agrada a Deus. Você vê, está decretada a destruição, mas se o povo parar de fazer as coisas ruins, que eu não gosto, e começar a fazer as coisas boas, não perece mais. Está aí a cruz de Cristo nos salvando. Ele está dizendo isso lá em Jeremias. Cristo nem era manifesto, ele já estava alertando as nações. Aí ele diz, mas não é porque você está no parquinho brincando, está todo feliz no parquinho, que você começar a fazer coisa errada, eu te expulso do parquinho de novo. Porque ele está na contrapartida. Aquele que parou de fazer o mal e começou a usufruir do meu bem, porque está fazendo a coisa certa, se voltar a fazer o mal, ou fazer o que é errado diante de mim, vai parar de usufruir o meu bem e vai começar a usufruir o próprio mal que está plantando. Então o que nós aprendemos hoje? Nós temos que chegar na posição que agrada a Deus, para sairmos da maldição, da perdição, do sofrimento e dor desse mundo, e da perdição da alma no inferno. E quando nós chegarmos e tivermos acesso à benevolência, à bondade de Deus, por obedecermos à palavra dele, nos mantermos inabaláveis assim até a morte ou até a vinda de Cristo, o que ia acontecer primeiro. Amém? Então olha que tremendo, Deus fala, olha a nação perecendo, o povo sofrendo, o povo na fome e na miséria. Deus fala, eu já fiz a minha parte, está decretado. Prega a palavra para eles. Se eles aceitarem e se arrepender dos seus maus caminhos, eles saem do sofrimento e vem a vitória sobre eles. Deus já fez a parte dele. Só vai mudar se nós fizermos a nossa.
E Deus fala, ó, você ganhou o ingresso, entrou no parquinho, está se divertindo, comendo algodão doce, mas começa a fazer arte, passar a rasteira no amiguinho e na amiguinha, que ó, é expulso do jardim do Éden de novo, vai embora do parquinho, volta a colher o mal que está plantando. Quer dizer, chegamos ali, temos que nos manter ali inabaláveis. Então, se todas as nações, quem crê na Bíblia aí fala amém? Que hoje tem o povo, poucos crê na palavra, né? Não teme mais. Crer é temer, acreditar nela. Você acredita que se todas as nações do mundo falassem, olha, vamos ouvir todas as instruções de Deus e vamos todo mundo se converter, você concorda que o mal do mundo acabaria? Mas quem quer fazer mesmo isso aí? Somos nós, os poucos. E a gente, quando serve a Deus de verdade, do jeito que tem que ser, ainda chama a gente de religioso, de maluco, de doido, de fanático. Está perdendo a vida, deixando de curtir, se divertir. Então hoje Deus falou para nós claramente, por mais que o inimigo venha decretar que a gente está no pecado no mundo, a nossa alma é dele pelo pecado, se a gente se arrepender e fizer o que é certo diante de Deus, ele arranca a nossa alma da mão do diabo e a nossa alma na mão de Deus não vai perecer nas trevas, porque vai entrar no reino, e enquanto não chegar ao reino, Deus vai estar sarando, curando e abençoando a nossa terra. Cabe a mim, cabe a você, cabe aos que estão lá fora e os novos que se achegarão e abrir o coração. Amém? Então, se você fizer uma reflexão para a gente finalizar essa palavra, estou passando por luta, por dificuldade, por sofrimento, por batalha. Então faz uma reflexão, será que eu estou fazendo alguma coisa que não agrada a Deus? E por isso eu estou colhendo todo esse sofrimento e essa dor que o inimigo traz sobre a minha vida? Aí você vai dizer, mas como eu posso saber se eu estou fazendo o que é certo, o que é errado diante de Deus? Estando no lugar onde prega a palavra de Deus. Ela vai te mostrar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que devemos, o que não devemos, o que soma, agrega, abençoa e salva, e o que destrói. A palavra mostra tudo isso para cada um de nós. Ler a Bíblia, buscar conhecimento, ouvir o programa na rádio todo dia, ouvir as reprises na live, assistir. Pastor, eu trabalho de manhã, assiste a live, todo dia tem uma pregação, todo dia vim mais à igreja. Graças à igreja, né? Tive até uma pergunta, né? Esses dias, tem que ir à igreja todo dia? Não, não precisa ir todo dia. Se você consegue vir 2 vezes por semana, maravilha. Mas se não dá, tá, sabe? 1 vez por semana, pelo menos. Porque vir à igreja perdeu o sentido. Você sabe o que é vir à igreja? É cultuar a Deus, irmão. É prestar culto ao Senhor. Cultuar. A gente não vem à igreja buscar o carro, a casa, o dinheiro. Deus está falando, o seu carro, a tua casa, o teu dinheiro que te roubaram, Deus quer te dar de volta. Mas o que Ele está falando? Obedeça a minha palavra. Então, quando você chega numa igreja e prega a palavra, o pastor está focado em te abençoar e você ser abençoado, porque ele está te dando os caminhos das pedras. Porque a Bíblia está mostrando o que é ruim e o que é bom. A Bíblia mostra, se eu fizer isso, vem coisa ruim para a minha vida, e se eu fizer isso, vem coisa boa. Aí a escolha é nossa. Deus já fez a parte dele. Então, se nós conseguimos pelo menos, quem consegue vir 2 vezes por semana, maravilha, mais alimento, mais espiritualidade, cultua mais a Deus, adora mais a Deus, mas pelo menos 1 vez por semana, ao domingo, cultuar, adorar, exaltar a Deus, engrandecer a Deus, louvar a Deus, entrar em comunhão, para aprendermos com a palavra e nos alimentarmos. Porque a igreja é o lugar de nós cultuarmos, adorarmos, engrandecermos, agradecermos, exaltarmos o nosso Deus, unidos num corpo perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, para bênçãos, para as curas e para o reino do nosso Deus, em nome de Jesus. E as palmas é para Deus. Amém, igreja? Amém? Deu para os irmãos entenderem a palavra? Deu para compreender? Então hoje Deus nos instruiu grandemente em sua palavra, em seu evangelho. Estamos debaixo de lutas, de sofrimento, de dores, de batalha. E se a gente quer eliminar a maior parte disso, cabe a cada um de nós conhecer a palavra, lutarmos para pararmos de fazer o que é mal diante de Deus, para que venha toda a bondade dele sobre as nossas vidas.
E uma vez que a gente acertou a mão, acertou o pé, subiu no patamar, não deixe ninguém te afastar desta fé, deste amor e dessa obediência. Porque se voltar para trás, depois para conquistar tudo de novo, é difícil. Você sabia que a maioria das pessoas que se desviam de Jesus, de verdade, né? Porque infelizmente tem muitos que se desviaram da igreja, eles nunca tiveram nem com Cristo. Tem pessoas que se desviam de Cristo, na mesma semana já bebe, já fuma, já vai para o forró, já vai para a zoeira, já vai fazer o que não... Sabe, é tipo assim, agora não tem mais Deus, eu posso fazer tudo. E se joga de vez. Isso é fácil de uma pessoa que ela nunca se converteu. Ela nunca se transformou. Aquilo sempre dominou dentro dela. Porque uma pessoa que é transformada, convertida pelo amor de Cristo, uma que ela não se afasta de Cristo por motivo nenhum. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu vou para a igreja, mas eu não consegui minha bênção, eu não consegui minha vitória, eu fui lá buscar, Deus não me ajudou, Deus não fez. Deus está abrindo os nossos olhos. Deus vai falar, não é eu que não te ajudei, é você que não está se ajudando. Porque Nínive não poderia falar que Deus não ajudou. Pelo contrário, Deus ajudou, ainda pôs Jonas no torniquete, ficou no peixe porque desobedeceu a Deus na primeira, e foi pregar. Então Deus fez a parte, agora para salvar, faltava Nínive fazer a parte. Então muitas vezes nós estamos querendo que Deus faça a parte dele em nossas vidas, mas ele fala, eu já fiz a minha, já está de prontidão, o troféu, a tua vitória, a tua paz está lá, agora é você que precisa fazer a sua, trocar de lugar. Se eu estou num lugar, e pelas coisas que eu pratico, naquele lugar, que é a vida que eu vivo no mundo, me coloca numa posição das coisas ruins, e Deus fala que para eu alcançar as coisas boas dele, eu tenho que parar de fazer aquelas coisas. Se eu não parar, as coisas boas de Deus não vai vir. Então, se eu preciso da ajuda de Deus, por um bom entendedor, meia palavra basta. Nós temos que parar de fazer as coisas que não agradam a Deus. Se esforça, e você vai ver Deus agindo e trabalhando rapidamente na sua vida. Você vai ver paz, alegria. Até na hora do furacão, está todo mundo correndo e você está lá quietinho no seu canto. Furacão passa e não te toca. Por quê? Você fez a sua parte. Você abriu o seu coração. Você ouviu a palavra. E você deixou de fazer o que é ruim diante dos olhos de Deus e começou a fazer as coisas boas. Você tirou você e a sua família de um decreto de dor e de sofrimento e trouxe a sua família por essa obediência para um lugar que vai receber as bênçãos, a benevolência, o amor e a salvação do nosso Deus. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é de cada um de nós. Amém? O que você vai escolher? Fazer o que é bom ou o que é ruim? Fazer o que é bom ou o que é ruim? É isso aí, meu irmão. O jardim está plantado, a fruta está na árvore. Deus está até com a escada te esperando para subir e pegar rapidinho. Amém? E para você que está na live também, entendeu a palavra hoje? Deus não está julgando a mim e a você. Ele está dizendo que o mundo inteiro faz aquilo que não agrada a Deus. E por isso que o mundo perece. Está aí a resposta de tudo. Vai sofrendo. Se todas as nações do mundo se arrependessem de seus pecados e parassem de fazer o que era mal diante de Deus, com certeza o mundo seria muito diferente. Mas Deus está de prontidão para todos, mas nem todos querem realmente estar de prontidão para fazer a vontade de Deus. E aí, não vão colher os bons frutos. Amém, igreja?